E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma questão de biologia da Unicamp 2021. Olha só, uma equipe de paleontólogos descreveu recentemente um papagaio gigante a partir de fósseis encontrados na Nova Zelândia. O Heracles inexpectatus viveu no Mioceno, pesava aproximadamente 7 quilos e não voava. Sabemos que as aves atuais são descendentes dos dinossauros e herdam características importantes desses seres que viveram há milhões de anos. Assinale a alternativa que indica corretamente características das aves atuais, possivelmente herdadas dos dinossauros. Então, ele quer aqui, e aqui a gente precisa prestar muita atenção, né? Não é nem a gente sempre recorre muito a essa atenção, mas nos outros vestibulares também, que é o comando da questão, é o que a questão pergunta. Então, ele não quer qualquer característica das aves atuais, ele quer características das aves atuais herdadas dos dinossauros, ou possivelmente herdadas, tá? Não adianta colocar aqui ou a gente pesquisar qualquer característica. E aqui temos as alternativas. Viviparidade bico, ectotermia e ossos pneumáticos, oviparidade dentes, endotermia e penas. Vamos lá, pessoal. Viviparidade. Viviparidade são os organismos, assim como os mamíferos, que o embrião do animal se desenvolve dentro da barriga da mãe, né? E as aves, a gente já sabe, é fácil identificar assim como uma galinha, que não é vivípara, a ave é ovípara. E da mesma forma, os dinossauros também não eram vivíparos. Os dinossauros botavam ovo, eles eram ovíparos. Então aqui está errado. Em relação ao bico, pessoal, já foram encontrados dinossauros, fósseis de dinossauros, obviamente, com uma estrutura similar de bico, né? Mas se a gente for pegar alguns dinossauros famosos mesmo da televisão, do cinema, como o Tiranossauro Rex, por exemplo, a gente vai lembrar que ele não tem bico, né? Ele vai ter uma mandíbula com dentes, tá? Então, o bico também não seria uma característica. Ectotermia e ossos pneumáticos. Eu vou começar, pessoal, pelos ossos pneumáticos, tá? As aves têm ossos pneumáticos, então são ossos com cavidades cheias de ar, né? Vem de pneumo, cheias de ar dentro, o que torna o osso mais leve e o que ajuda ou permite aí as aves voarem. Os dinossauros, alguns dinossauros apresentavam ossos pneumáticos. As aves, a gente sabe que eles são descendentes de um grupo de dinossauro que são os terópodes. Entre os terópodes, a gente tem dois dinossauros também famosos, o Velociraptor e o Tiranossauro Rex. E a análise dos fósseis desses dinossauros mostram que no pescoço apresentavam ossos pneumáticos, tá? Então, alguns dinossauros apresentavam alguns dos ossos, né, no caso do pescoço, ossos pneumáticos. Aqui, pessoal, eu estou sendo bem específico, o que geralmente não é o que o vestibular cobra, né? Então, todos os outros grupos de dinossauro, até onde se sabe, não apresentavam, e muito menos na sua totalidade, ossos pneumáticos. Então, nem seria uma característica que abrangeria todos os dinossauros. Eu pulei ou mudei a ordem aqui da ectotermia por uma questão bem interessante. A ectotermia são os animais de sangue frio, então são os animais que não conseguem ou não produzem calor no próprio sangue para manter o sangue quente, assim como os mamíferos e as aves fazem. Então, mamíferos e aves são animais de sangue quente, são endotérmicos. Já os outros animais atuais, por exemplo, répteis, anfíbios, são animais de sangue frio, não mantêm a temperatura corporal. E quando a gente lembra de dinossauros, a gente relaciona diretamente como descendente dos dinossauros os répteis. Os répteis, tendo sangue frio, muitos relacionam ao fato também dos dinossauros assim teriam sangue frio também. Cuidado e muito cuidado com isso, porque assim como os répteis, as aves também são descendentes dos dinossauros. E estudos não tão recentes já apontam que os dinossauros eram animais endotérmicos, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Então, tanto répteis quanto aves descendentes de dinossauros, os répteis animais ectotermos, as aves endotérmicos e os dinossauros também endotérmicos. Então, não é uma característica aqui.
Oviviparidade e dentes. Aves não têm dentes, eles têm bico. Então aqui também excluiria de forma bem tranquila. E a gente fica com a letra D como a correta. Endotermia, então já discuti essa questão da endotermia dos dinossauros e das aves. E penas, nem todos os dinossauros tinham penas, mas grupos de dinossauros apresentavam penas, e penas é uma característica herdada pelas aves a partir dos dinossauros. Certinho, pessoal? Uma questão tranquila, tá? Lembrar algumas características básicas das aves já anularia grande parte das alternativas, como viviparidade, dentes e ectotermia, né? Na verdade, vou até ser bem tranquilizador aqui, a gente dá para tranquilizar bastante o aluno, já que eu falei bastante coisa, mas só de lembrar características das aves, elas não são vivíparas, perdão, não são ectotérmicas e não possuem dentes. Então você nem precisaria lembrar dos dinossauros, para ser bem franco nessa questão. Qualquer dúvida, pessoal, é só me escrever nos comentários ou nas outras redes sociais que eu vou ter o maior prazer de respondê-los. Se tiverem outras questões e quiserem me mandar para eu gravar um vídeo com a explicação e postar no canal, pode me mandar, eu também vou gostar de responder para vocês. Um abraço e até a próxima.